Se não entrar, depois vê. Tá ao vivo. Começando o nosso estudo aqui esta tarde, né? O nosso estudo sensacional. Aqui está as alunas de hoje aqui, aí. Dá um oi aí, Simone. Paz do Senhor a todos. Isso. Que tu, Sara? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tudo Pai dela. do Senhor. Fala alto. Pai do Senhor. Amém. Vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Vamos. Tá dando pra ver direitinho aí? Nossa aula de hoje é sobre o quê? Os infiltrados. Ó. Infiltrados. Nossa aula de hoje é sobre Os infiltrados. Baseado, a palavra que Deus me deu aqui, baseado em Mateus 13, 24. Mateus 13, versículo quanto? 24. 24 até o 30. Cadê a outra? Cadê a outra? Infiltrados. Então, o tema da nossa leitura é onde? Mateus. Mateus 13, Quanto sai? 24 até o 30. até o 39. Mateus 13, 24 até o 30. Que diz assim, ó. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele disse-lhe: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o que, Simone? O trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Amém. Então, o tema de hoje é infiltrados. Quando eu li essa passagem, né, da parábola do joio e do trigo muito conhecida, Deus me deu um tema chamado infiltrados. E o que é infiltração? O que é uma coisa infiltrada, Simone? Me explica aí. Infiltrada. Simone vai explicar o que é uma coisa infiltrada. O que é uma coisa infiltrada? Infiltrados. O que é uma coisa infiltradas? Olha, infiltrados. Mateus 13, versículo 24. Uma coisa infiltrada é o quê? Uma coisa infiltrada. 13, 24. 13, 24. Baseado nesse tema, o que é infiltrado? Infiltrado é o falso no meio do verdadeiro. Por exemplo, se eu sou infiltrado, eu estou em um lugar me passando por algo, não é isso? Não, isso. Né? Eu estou me passando por algo. Infiltrado. Então, isso é o que é infiltrado. Então, a parábola do joio e do trigo, né, mostra claramente isso aí, uma infiltração do joio no meio do trigo. Uma infiltração do joio no meio do trigo. Uma infiltração no meio do joio. Débora? Quando a polícia quer descobrir algo, né? Ele infiltra os policiais ali, Isso. todos os criminosos, para descobrir Isso. a quadrilha. A polícia ela pode se infiltrar No meio dos traficantes. no meio dos bandidos para descobrir algo. Ela pode se infiltrar. Então,
Baseado na parábola do joio e do trigo em Mateus capítulo 13, versículo 24, né? Eu quero falar a respeito sobre isso. Infiltrados. Algo infiltrado é algo que não faz parte dali, que está infiltrado dentro daquele sistema disfarçadamente para se passar por aqueles que estão ali. Então, se eu ser um agente secreto, eu vou me infiltrar em algum sistema, em alguma facção para me passar por eles, né? Eu vou me infiltrar. Eu estou disfarçado. Então, infiltração, né? Infiltrados baseado no texto de Mateus 13, 24, que é a parábola do joio e do trigo. Por quê? Primeiro ponto. O joio. A parábola de Jesus conta que Jesus disse: o reino do céu é semelhante a um homem que saiu a semear boa semente no seu campo. Mas vindo um inimigo à noite, semeou o quê? Joio no meio do trigo. E quando cresceu, o trigo apareceu também. E eles foram lá dizer assim: o senhor plantou joio, trigo, e por que o joio também apareceu? Quer que nós arrancamos ele? Ele disse: não, deixa para o quê? O dia da ceifa. O dia da ceifa nós vai colher o trigo, colocar no celeiro, e o joio nós vai o quê? Atar em molhos e queimar. Isso falando da condenação do inferno. Então, a parábola mostra claramente aqui que o quê? Quem são os joios? Os filhos do maligno. O joio é quem? O filho do maligno. Filho do diabo. Os filhos do diabo. Do diabo. Jesus vai explicar a parábola mais na frente aí, né? Isso. O joio é o filho do diabo. O maligno é quem? O diabo. O maligno é o quê? É o inimigo que semeou o joio. Inimigo. O que mais? Vamos lá? O campo. O campo é o quê? O campo é o mundo. Campo é o mundo. A ceifa é o quê? A ceifa é o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim do mundo. E os ceifeiros? São os anjos. Ceifeiros é o quê? São os anjos. São os anjos. Faltou. E o homem que semeou a boa semente é quem? Jesus. Verso 37, é Jesus. O homem é Jesus. Que é o filho do... E a boa semente? A boa semente. A boa semente é quem? São os filhos do reino. São os filhos do reino. Os justos, vamos botar, os filhos do reino, justos. Os Então a parábola mostra isso aqui, né? O joio é os filhos do diabo. O inimigo que semeou o joio é quem? É o maligno, que é o diabo. O campo é o quê? O mundo. O mundo. A ceifa é o quê? O fim do mundo. É o fim do mundo. E os ceifeiros? São os anjos. São os anjos. E o homem que semeou a boa semente é o quê? Jesus. E a boa semente são o quê? Os justos. Os justos. Então Jesus está contando essa parábola e está mostrando isso claramente aqui. Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, olha, infiltrados aqui, vamos lá. Infiltrados. Né, Simone? Isso. Aqui, ó, infiltrados. Infiltrados. Jesus vem e planta o quê? A boa semente. Planta a boa semente. Jesus vem e planta a boa semente. No campo. No campo. Aí vem o quê? Sara, vem quem depois? À noite. Vamos lá, gente. Aí os homens dormem, e aí vem o filho do maligno. O inimigo. E planta o joio. O inimigo. Dormindo os vem à homens, noite. vem o seu inimigo. E semeou o joio no meio do trigo. Isso. E planta o quê? O joio.
e planta o joio. no meio do trigo e retira-se. Ele faz o quê? Ele infiltra. Ele faz o quê? Ele infiltra Ele infiltra no meio o joio, do campo da boa semente o joio. joio. O diabo infiltrou joio no meio do Trigo. trigo. Então tá aí os infiltrados do diabo. Por quê? Porque o diabo ele tá com uma nova tática agora. Infiltrados na igreja. Vamos lá. Primeiro ponto, infiltrados. Na igreja. Infiltrados. Aonde? Na igreja. Infiltrados na igreja. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo a paredes de tijolo ou a igreja de Cristo em geral? A Igreja de Cristo geral. A igreja de Cristo em geral. São pessoas. Então, infiltrados na igreja. O que o diabo fez? O diabo usou uma nova tática. Qual foi a tática, Simone? Ele infiltrou o joio, que é o Ele falso. viu que estava o quê? Tava o trigo Ele plantado. viu que estava o trigo plantado, a boa semente plantada. Ele pegou e infiltra o quê? O joio. O joio no meio do trigo. Então, o diabo está infiltrando os seus no meio da Igreja. igreja. Por quê? Porque os homens dormiram. Porque o diabo, isso. Porque a igreja está dormindo, as pessoas estão dormindo, e o inimigo pegou e infiltrou os seus no meio da igreja. No meio da igreja. Infiltrou no meio da igreja. Então, Satanás arranjou uma nova tática agora. Qual foi a tática nova dele? Ele não quer mais destruir a igreja de fora para dentro. Ele quer destruir aonde? De dentro Pra fora. de dentro, Pra fora. de dentro para fora. De dentro Pra fora. ele quer destruir a igreja de dentro para Fora. fora. E para isso ele fez o quê? Plantou o joio. Ou seja, infiltrou. O joio. Ele colocou joio no meio do Trigo. É por isso que as igrejas tá do jeito que tá. A bagunça, as heresias, as coisas tá do jeito que tá. Por quê? Porque o joio está infiltrado no meio do trigo. Então, estão infiltrados na igreja. O diabo tem os seus infiltrados dentro da igreja. Igreja em geral. Por quê? O diabo viu que se infiltrando dentro da igreja, está tendo mais êxito do que querer destruir a igreja de fora para Dentro. dentro. Ele se infiltrando dentro é mais fácil para ele. Ele destrói mais ainda, porque o diabo matou muitas pessoas, sim ou não, Simone? Sim. Naquele tempo passado, tá até aqui o livro, ó, que a gente estamos lendo aí, Simone, o livro dos mártires, onde conta a história de muitos mártires que morreram de forma cruel, né, Simone? Né? Sim. Lembra aí de algum aí cruel? Algum mártir aí morreu de forma cruel? Siciliano, foi arrastado. Foi o quê? Arrastado pelas mãos. Arrastado pela... Fale alto. Arrastado pelas ruas. Siciliano, arrastado pelas mãos. Arrastado pelas ruas. Jovens de 16 anos morriam, né? Queimados, né? Então, o diabo viu que quanto mais fazia isso, a igreja crescia. E o que é que ele fez agora? A nova tática agora. Ele pegou e disse, eu me infiltrando dentro, colocando o joio no meio do trigo, eu vou ter mais êxito em destruir a igreja de dentro para fora. Então, infiltrados dentro da igreja. E o que o diabo fez? Infiltrando pessoas dentro da igreja. Vamos lá? E o que é que ele usa para infiltrar dentro da igreja? Primeiro,
heresias. Vamos lá, heresias. Entretenimento. Calma, vamos lá. Heresias. Heresias. Falsos mestres. Falsas doutrinas. Já está incluído em heresias. Falsos mestres. Falsos crentes. Falsos crentes. Falsos louvores. Pregações. Fábulas. Pessoas que só pregam fábulas. Contam fábulas. Então, o diabo, ele se infiltra usando essas coisas aqui, ó, infiltrados na igreja. Ele se infiltra dentro da igreja através de heresias. O que é heresias? O que é heresias? Coisas heréticas. Você me fala, não é? Falsos Sino. ensinos. Agora vamos lá. Primeiro, ele usa o que? Diga, falsos mestres. Falso Falso mestre. Fale alto, coragem. Falsos mestres. Falsos o quê? Mestre. Mestres. Falsos mestres. Está lá em Atos. Abra aí, Simone, Atos 20. Falsos mestres. Falsos mestres. Atos capítulo de número 20, versículo 28 ao 30. Olha só o que Paulo falou. 28. Atos 28 e 30. 20 e 28, né? Pode ler? Vamos lá. 28. Atos 28 e 30. 20 e 28. 20, 28 ao 30. Olha o que é que diz aí, ó. Atos 28, capítulo 20, versículo 28 ao 30. Olhai, pois, vós, Olha o que é e que por diz. todo o rebanho, Isso é Paulo falando. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, por todo o rebanho. sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha. Pode continuar? Paulo diz isso. Aí ele diz o que mais o que aí? O 20, verso 29. Porque sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha, Paulo disse o que? Eu sei isso, que depois da minha partida Entrarão no meio de vós. olha, se infiltrarão. Ou seja, pessoas vão se infiltrar No meio dentro de do vós. rebanho. Olha, entrarão no meio de vós o quê? Lobos cruéis. Lobos cruéis. Que não perdoarão o rebanho. Não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homem que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Olha só. E aí a Bíblia aí? Olha só. Paulo disse o quê? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar da igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha o que ele diz assim, ó. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês. Lobos cruéis. Olha, entrarão no meio de vocês. 6. Ou seja, diga aí comigo. Infiltrados na Igreja. na igreja. entrarão no meio de vocês lobos cruéis. 10. Ou seja, pessoas infiltradas na Igreja. Na igreja.
Igreja é lugar de lobo ou de ovelha? Ovelha. Ovelha. E quando entra um lobo, ele está Trada. infiltrado. E quem foi que infiltrou? Maligno. Maligno. Então, Paulo disse que se infiltrariam pessoas, falsos mestres, que não perdoaria o Banho. rebanho. Ou seja, o que você vê mais hoje é falsos mestres, né? Em muitas igrejas, falsos profetas, enganando as pessoas, pedindo dinheiro, iludindo e as pessoas acreditando, caindo, né? Nas suas revelações, nos seus ensinos heréticos ali. Agora vamos lá, tudo isso é o quê? Fazendo da igreja comércio, fazendo da fé comércio. É o que diz lá, 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Vamos abrir isso, mano, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Pedro disse. Olha o que Pedro disse. Olha o que Pedro falou aí. Ó. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2 e o 1. Falsos mestres, infiltrados dentro da igreja. Paulo falou que depois da sua partida, em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 30, entrariam no meio lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Então, pessoas, falsos mestres, infiltrados dentro da igreja. 2 Pedro. 2 Pedro 2 e o 1. 2 e o 1. Diz aí o quê? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e enganarão e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o que Paulo disse. Paulo disse que o quê? E também entre o povo falsos profetas. Pedro falou assim, Entre o povo falsos Pedro falou, profetas. e também houve entre o povo falsos Profetas. como entre vós haverá também falsos mestres ou falsos doutores, que introduzirão encobertamente o quê? Heresias Heresias. de perdição. Zias. Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou. Então. Por quê? Porque falsos ensinos faz a gente negar Jesus. Aí trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ao que ele diz o 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora é o 3. Olha o que os falsos mestres fazem. E Por avareza. Nós estamos lendo aqui, ó, 2 Pedro, capítulo quanto? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha, e por avareza farão de vós negócio. Com palavras Vamos fingidas. ver, negócio. Farão de vós negócio com palavras Gidas. Palavras fingidas. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Então, essa é uma característica de quem é um falso profeta. Primeiro, ele é o quê? Ele ensina heresias. O que é heresias? Podem responder aí. O que é heresias? Falsos ensinos. Falsos ensinos. Segundo, a característica de um falso mestre, um falso profeta. Avarento. Avareza, ele é avarento. O que é avareza?
Uma pessoa pirangueira. Amor Ao dinheiro. ao Amor ao dinheiro. dinheiro. Gananciosa é a mesma coisa, né? Ganancioso, isso. Terceiro, ele faz da fé o quê? Negócio. Negócio. Ou seja, negócio aqui é o quê? Comércio. Comércio. Comércio da fé. O interesse dele é comercializar a palavra. Isso, comércio da fé. E quarto, ele tem o quê? Falsos ensinos. Palavras fingidas. Ou seja, ele não fala de verdade. Ele fala Gino. fingindo. Agora, se ele é fingido, se ele tem palavras fingidas, falsos mestres, falsos doutores, ele tem o quê? Palavras Fingidos. fingidas. Os infiltrados dentro da igreja são o quê? Os falsos mestres que têm o quê? Falsos ensinos. Ele tem o quê? Amor ao Ao dinheiro. Dinheiro. Ele comercializa Palavra. a fé e ele tem palavras Fingidas. fingidas. Ou seja, na sua frente, na frente do povo, ele é um de Deus. Por trás, ele é o quê? Fingido. Fingidas. Ele é um lobo. Na sua frente, ele é uma ovelha. Por trás, ele é um lobo. Ele só tem palavras Fingidas. fingidas. É o que Paulo disse a Timóteo, né? Paulo falou a Timóteo aqui uma coisa muito interessante. Paulo disse a ele que a fé da gente não deve ser uma fé Fingida. fingida. E isso é o que os falsos mestres é. Eles têm palavras Fingida. fingidas. Ele tem palavra fingida. É a característica de um falso mestre. Ele tem palavras fingidas. Palavras o quê? Fingidas. Então, ele tem heresias, ou seja, falsos em Sim. Ensinos. avareza, amor ao Dinheiro. negócio. Ele faz do povo, né? Negócio. Olha o que Pedro disse. Pedro disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: porque houve entre vós falsos profetas, assim também haverá entre vocês o que? Falsos mestres. Que introduzirão. O que é introduzir? Introduzir. Entrar no meio sem ser percebido. Introduzir. Entrar discretamente no lugar. Introduzir. Colocar ali. Introduzir é pôr ali. Infiltrar. Colocar. Então eles introduzirão, eles infiltrarão ali heresias de perdição. Aí Pedro continua dizendo assim, ó. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza e por amor ao dinheiro, farão de vós negócio. Com palavras Fingidas. Será que isso está acontecendo hoje? Sim. Tá? Hoje ou não? Sim, é o que nós temos. As pessoas estão fazendo da fé negócio. É o que mais a gente A irmã Camila, Pai Senhor, irmã Camila abençoada. Tá? É o que Fazendo mais da fé negócio. toalha ungida, Toalha ungida. tijolo ungido, ungido. ungida. Vendendo a fé, vendendo revelação. Vendendo profecia. Cobrando não sei quantos mil para poder pregar. Para poder cantar. Então, é o que Pedro falou. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles têm o quê? Heresias, diga, falsos ensinos. Falsos ensinos. Que mais? Falsos ensinos. Amor ao dinheiro. E faz do povo o quê? Negócio. Negócio. Então, hoje está acontecendo isso, sim ou não? Sim. É o que? Infiltrados na Igreja. É o que a gente falou em Mateus 13, 24, que o diabo semeou o joio no meio do Trigo. Ele infiltrou na igreja os falsos mestres, com falsos ensinos, com avareza, amor ao Dinheiro. fazendo o povo, né? Negócio. Com palavras Fingidas. fingidas. Então é isso o que os falsos mestres estão fazendo. Por quê? Porque o diabo introduziu os falsos mestres dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando no geral.
dentro da igreja e os falsos mestres introduziram o quê? Falsos ensinos. Só tem amor ao dinheiro, fazendo do povo negócio com palavras fingidas. Então, a maioria dos falsos mestres fazem isso. A maioria dos falsos mestres eles são assim. Ele tem essas características. Por quê? Porque eles são infiltrados na Igreja. Porque o diabo percebeu que infiltrando, destruindo a igreja de dentro para fora, ele tem mais êxito do que o quê? Destruindo de fora para dentro. Destruindo de fora para dentro. Então, os falsos mestres fazem isso aí. Eles se infiltraram na igreja. O diabo infiltrou eles dentro da igreja. Então, será que hoje você vê o povo fazendo da fé das pessoas negócio ou não? Sim, é o que mais se Sim, vê. é o que mais se vê. Pessoas só pensando que no lucro. Culto do milagre, culto da prosperidade, culto da bênção. Isso. Venha hoje para o culto do milagre. Quarta-feira do milagre. Sexta-feira da bênção. Sexta-feira do milagre. Aí ele marca a sexta-feira do milagre para Deus fazer o quê? Terça Milagre. maldição. Agora me diga. Deus vai fazer milagre porque você marcou a data? Não. Isso é o que? Zia. Diga, Heresia. heresia. O que é heresia? Falso, hein? Ensino. Venha para sexta-feira dos milagres. Deus, ele faz milagre quando ele quer ou quando você marca a data para ele fazer? Quando ele quer. Quando ele quer. É o nome desse Aí Deus. você vai para esses cultos. Aí você tem que pagar pelo milagre. Deu uma oferta de 200 reais. Eu quero revelar a sua vida. Eu quero curar, né? Deu uma oferta de 100 reais, deu uma oferta de 300 reais, deu uma oferta de 1000 reais. Aí vai uma bestalhada e dá. Então, infiltrados dentro da igreja. O diabo usa, primeiro eu disse o qual? Falsos? Ensinos. Não, falsos mestres. Mestre. Falsos mestres. Ele infiltra dentro da igreja falsos mestres. Com que? Falsos ensinos. Falsos Ensino. Palavras fingidas. ensinos. Então, o diabo ele usa essa tática aí para ir se infiltrar dentro da igreja, das igrejas, para enganar, para destruir a igreja de dentro para fora. Vamos lá. Vamos ver mais o que o diabo usa. Vamos lá. Falsos crentes. Falsos o quê? Crente. Falsos crentes. Lembra? Na parábola do joio e do trigo, Jesus semeou a boa semente no campo, veio o diabo e semeou o quê? O joio. O joio, ou seja, ele infiltrou O joio. no meio ali o joio. Então, tem muitos falsos, falsos, Crente. infiltrados na... Igreja. Tem muitos falsos Mestre. infiltrados na... Igreja. Tem muitos falsos Ensino. infiltrados na... Igreja. Tem muitos falsos hinos infiltrados na... Igreja. Tem muitas falsas profecias infiltradas na... Igreja. Tem ou não tem? Tem. Então, o diabo usa falsos crentes infiltrados na igreja. O joio, vamos lá. Abra aí, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha o que Paulo falou a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Pode ler? Leia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência.
Pode ler o 3? Presbítero Adilson Silva. Amém, varão. Deus continua abençoando. Paz do Senhor. Pode ler. Sai daqui. Proibindo o casamento e ordenando... Não, tá bom até aí. Né? É. Você leu aonde aí? 1 Timóteo, capítulo 1 4, verso Timóteo, capítulo 4, verso verso Primeiro. primeiro. Olha aí, nós estamos estudando sobre infiltrados. dentro da igreja. Parábola do joio do trigo. O diabo infiltrou pessoas dentro da igreja. Falsos crentes, falsos mestres, falsos ensinos. Nós estamos vendo agora aqui sobre falsos crentes. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Não, 2 Timóteo. Segundo, eu errei aqui, segundo. Foi segundo, hoje primeiro. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Primeiro. Já dei. 1 Timóteo, vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí o 2 diz assim, ó. Que pregues a palavra em tempo e fora de Tempo. redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. O 3. Porque virá tempo, olha, Paulo profetizando aqui, porque virá tempo o quê? Que não sofrerão, Que não sofrerão a sã a sã doutrina. mas tendo comichão nos ouvidos, Amontoarão para si Doutores. mestres ou doutores, conforme as suas próprias concupiscência e desviarão os ouvidos, da verdade, voltando às fábulas. fábulas. Olha só, presta atenção aqui. Olha só. Pedro disse isso aqui, é muito sério isso aqui, hein? Pedro disse isso aqui, é muito sério. Nós estamos falando sobre falsos crentes. Infiltrados dentro da Igreja. o joio infiltrado no meio do trigo. Vamos lá. Primeiro. Paulo disse o quê? Virá tempo. Ele disse a Timóteo, pregue em tempo e fora de Tempo. porque virá tempo Virá tempo e que não sofrerão a sã Doutrina. não sofrerão a sã doutrina. Sã doutrina. doutrina. E o que é uma coisa sã? Sã é o quê? Santa, pura, Saudável. Sã é uma coisa saudável. Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãs, mas para os Ou Dois. seja, ele não veio para os saudáveis, mas para os dois. Então, uma coisa sã é uma coisa saudável. Então, pode sim, virá tempo que não sofrerão a sã Doutrina. doutrina. Ninguém vai querer sofrer pela sã doutrina. Ninguém vai querer sofrer pela doutrina verdadeira. Ele diz assim, ó. Mas, tendo comichão nos ouvidos, ó, comichão, aonde? Nos ouvidos. Nos ouvidos. Comichão nos ouvidos. O que é comichão? Era uma coceira, era um bicho que dava, né, no ouvido, que fazia, que coçava muito. Ou seja, eles não vão querer sofrer a sã Doutrina. mas eles pegam o quê? Comichão nos ouvidos. Ou seja, vão querer ouvir palavras, pregações, louvores que façam o quê? Que coce os seus ouvidos. Ele não quer sentir dor, ele quer sentir o quê? Coceirinha, é boazinha a coceirinha, né? Você tá sentindo a coceirinha, se mano chega, dorme. Mexendo no ouvido dela, mexendo na... ela rindo aqui, ó. Mexendo no ouvidinho dela, chega, ela dorme, coçando o ouvido. Então, eles pegam comichões nos ouvidos. E ele não quer ser magoado. Ele não quer remédio para curar esse bicho, esse comichão que está comendo dentro do ouvido dele. Ele quer o quê? Que você coce, faça carinho, para que não doa, que faça o quê? Cócegas, que coce. Então eles pegam comichão nos ouvidos. E mais o que aí?
comichão nos ouvidos, amontoarão para si Amontoarão. doutores. Amontoarão para si doutores. Amontoarão. Amontoarão Para mestres. si doutores. Ei, amontoarão Mestres. mestres. Então, esses falsos crentes que estão infiltrados na Igreja. igreja, quando eu falo igreja no geral, não parede, igreja de Cristo, em toda a terra, esses falsos crentes que estão infiltrados na igreja, eles querem o quê? Amontoarão para si o quê? Mestres. Mestres. Mestres doutores. Terão comichão nos Ouvidos. ouvidos e não vão sofrer pela sã Doutrina. uma doutrina saudável. Eles vão querer o quê? Uma doutrina, Falsa. diga, doente Doente. ou doentia. Eles vão querer uma doutrina doentia. Uma coisa doente vai lhe fazer bem ou lhe fazer mal? Mal. Uma doutrina sã, saudável, vai lhe fazer o quê? Bem. E uma doutrina doentia vai te deixar o quê? Mal. Mal. Doente vai o quê? Te matar. Tá. Uma coisa saudável, se você comer uma comida saudável, sã, saudável, ela vai o quê? Te fazer? Bem. Agora se você comer uma comida doentia, ela vai o quê? Mal. Ele causa mal. Te causar mal, você vai morrer, você vai Parar no adoecer. hospital. Isso. Então, as pessoas de hoje, a maioria, né? A maioria de crentes, eles estão Doente. Doente. Espiritualmente. doentes. Por quê? Porque estão comendo, diga, comida Comida estragada. Gada. falsos ensinos. Comida estragada. Ou seja, alimentos que deixaram eles doentes. Mas é culpa de quem? Dos falsos mestres. Deles próprios. Porque diz o texto que eles amontoarão para... Sim. Ou seja, eles que querem, esses falsos mestres, que faça cosquinha nos seus, Ouvidos. que coce o comichão que está comendo o ouvido dele. É o comichão comendo o ouvido, aquele bicho roendo tudo ali, o ouvido, ele não querendo alguém que bote a sã doutrina, bote um remédio que cure, saudável. Ele quer que faça coce, ele quer que coce apenas. E se eu tiver com um bicho, com um germe, ele vai ser curado se eu matar ele com remédio ou se eu coçar? Matar com remédio. Remédio. Se eu coçar, serve? Não. Não, serve de nada. Apenas vai coçar, mas ele vai continuar Trazer ali. um falso alívio. Isso, falso alívio. Tá coçando e eu tô coçando, aliviou, mas não matou, ele ainda tá ali. Então, comichão nos ouvidos, comendo comida Gada. ficando Doente. doentes. Então, os falsos crentes estão infiltrados na igreja, estão o quê? Doentes. Entendeu aí, Simone? Sim. Agora aqui. Por que é que as igrejas, a maioria, está tendo tanto escândalo? Por causa do falso ensino, falso mestre e falsa doutrina. Porque é as pessoas que estão infiltradas na Igreja. Então, as igrejas, a maioria, né, no mundo, cantores, pregadores, estão tendo muito escândalo porque é os infiltrados na igreja. É o joio no meio da onde? Do trigo. No meio do trigo. Eles estão infiltrados. Quem infiltrou foi quem? O diabo. O diabo. Maligno. O diabo, quem infiltrou ele? No meio da igreja. Então, esses infiltrados, eles estão infiltrados na igreja. É por isso que está tendo muito escândalo. Muitas pessoas aí se passando por pastor, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, cantor. Mas é umas pessoas que estão infiltradas na igreja. Infiltradas. Quer falar alguma coisa? Quer? Falar? Fala? Infiltradas dentro da igreja.
A gente tem visto, né? Pronto, daqui a pouco ela vai falar, Simone, vamos lá. Ela vai falar, olha aí. Pra nós encerrar agora. Senta aí, Del, senta aí. Pra nós encerrar. Vamos lá, Efésios. Infiltrados. Agora, esses que se infiltraram na igreja, esse joio, que o diabo infiltrou ele no meio do trigo. São infiltrados. Qual é o certo a fazer? Vamos lá. Abra aí Efésios. Efésios capítulo de número... Efésios capítulo de número 4. Efésios 4. E o versículo de número... Efésios 4, versículo de número 11. 4 e 11. Pode ler? 4 e 11. Lê aí. Olha aí, vamos lá. 4 e 11. Efésios 4 e 11. Efésios 4, capítulo 11. E ele mesmo deu... Olha, tá falando de quem? De Jesus. Se você ler mais antes, você vai ver que está falando de Jesus. Olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Olha, apóstolos. Olha aí. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha, vamos lá. Evangelistas, pastores, pastores e mestres, que é doutores. Profetas. Lá. E ele mesmo, está falando, ele mesmo quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos. Vamos lá, rapaz, apóstolos. Doutores. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores. E doutores. Pastores e Doutores. que é a mesma coisa de mestres. Então, quem deu para a igreja foi quem? Foi Jesus ou foi o homem que se quis dar para a igreja? Jesus. Está dizendo que ele mesmo deu a igreja. Uns para apóstolos, outros para Profetas. outros para pastores, evangelistas e mestres. Tá? Então vamos lá. Quem deu essas pessoas para a igreja foi quem? Jesus. Jesus que deu essas pessoas para a igreja. Jesus deu essas pessoas para a igreja. Vamos lá. Ele deu. Igreja. É para ler o 12? Ele deu. Vamos lá. Não, pastores para a igreja. Ele deu pastores para a igreja. Quem deu pastores, apóstolo, profeta, evangelista e mestre para a igreja foi quem? Jesus. Quem, Sara? Jesus. Efésios 4 e 11 diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu pastores para a Igreja. Ou seja, ele não deu igreja para pastor. Ele deu pastor para igreja. Ele deu apóstolo para igreja. Ele deu profeta para igreja. Ele deu evangelista para igreja. Ele deu pastores e mestres para Igreja. Ele não deu igreja para apóstolos. Ele não deu igreja para Profetas. Ele não deu igreja para Evangelista. Ele não deu igreja para Pastores. Ele não deu igreja para Mestre. mestre. Ele deu essas pessoas para a igreja. Ele não deu a igreja para essas Pessoas. É diferente. É diferente. Por quê? Por quê? Porque tem gente que diz assim, o quê? Fulano é minha ovelha. Fulano é minha o quê? Ovelha. Ovelha.
Então, não é certo o homem dizer que fulano é ovelha dele. Por quê? Não é certo, Simone? Por quê? Porque a ovelha é de Cristo. Porque a ovelha é de Cristo. Cristo. João capítulo 21, João 21. Jesus se encontra com Pedro. João capítulo 21, Jesus se encontra com Pedro e diz o que é Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Versículo de número 15. Olha, 15, 16 e 17. Jesus diz a Pedro que apacenta, Minhas ovelhas. a pai, senta As minhas ovelhas. as minhas Ovelhas. ovelhas. Então, de quem são as ovelhas de Jesus? De Jesus. De Jesus. Então, Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas Ovelhas. João 21, capítulo 15 e versículo 16 e 17. Então, que negócio é esse de homem dizer, fulano é minha ovelha? Você é minha ovelha. Eu tenho não sei quantas ovelhas. Eu tenho não sei quantas ovelhas. Fulano era minha ovelha e agora está em outro pasto. O homem não tem Ovelha. as ovelhas de Jesus. Ele deu, Efésios 4 e 11, uns para apóstolos, pastores. Ele deu a quem? Diga, a igreja. A igreja. Ele não deu a igreja para eles. Ele deu para apacentar as Ovelhas. mas ele disse a Pedro, apacenta as minhas. As, Ovelha. diga, as minhas. Ovelha. Para quem estudou português, olha, pronome. Pessoal. Não. Sivo. Posso. Pronome possessivo. O que é pronome possessivo? É que ele tem posse daquilo. Minha, meu, meus. Ou seja, Jesus usou um pronome possessivo aqui. Ele disse que apacenta as minhas. As minhas Ovelhas. Então que negócio é esse que você diz que fulano é sua ovelha? Que você tem tantas ovelhas. As ovelhas quem é de Jesus. Jesus. Homem não tem ovelha. As ovelhas dele. Ele que deu para a igreja. Ele não deu pastor para a igreja. Ele deu igreja para pastor. Ele não deu apóstolo. Não deu igreja para apóstolo. Ele deu apóstolo para a igreja. Igreja. Se você vê um apóstolo, um pastor, um mestre dizer que a igreja é dele, é um falso apóstolo. É um falso pastor. É um falso mestre. Por quê? Porque as ovelhas é de quem? Cristo. É de Cristo. As ovelhas é de Jesus. Então é um falso pastor, falso apóstolo, falso profeta, falso mestre que diz que fulano é minha ovelha. Ninguém pode dizer que fulano é sua ovelha. Então quem diz isso está fora da Bíblia. Não estuda a Bíblia e não conhece a Bíblia. Precisa conhecer, né? Porque as ovelhas de quem? Cristo. De Cristo. O que é do homem? O que é seu? Você aí, que se de apóstolo, pastor, profeta, que se diz aí que tem uma congregação, que tem uma grande igreja, uma igreja pequena, que pensa que as ovelhas é sua. As ovelhas quem é? De Jesus. Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. A ovelha quem? É sua ou é dele? Dele. De Cristo. Quem morreu por ela foi quem? Cristo. Cristo. Então o seu aí, pastor, apóstolo, profeta, pastor presidente, o seu é o PJ. é o CNPJ. O seu é isso. As pessoas é de Jesus. O seu é isso. As ovelhas é de Jesus. O seu é isso. As vidas é de Jesus. O seu, se você não comprou com o dinheiro do povo, o seu é isso. Mas as pessoas é de Jesus. O seu é isso. O CNPJ e o templo. Mas as ovelhas é de quem? Jesus. Jesus. João capítulo quanto? 21. Versículo 16 e 17. As ovelhas são de Jesus. Entendeu até aí? As ovelhas de Jesus. Amém, presbítero Deus. Tá aí assistindo aí, ó. Então, irmãos, a infiltração no meio do povo de Deus está causando escândalo.
cantores, pregadores, pastores, profetas, tudo se corrompendo por causa do amor ao dinheiro, né? Então, as ovelhas é de Jesus. Pessoas que dizem, eu já vi muitas pessoas dizendo que tem ovelha. Ninguém tem ovelha, irmão. As ovelhas é de Jesus. Jesus é que tem. João 21, ele apacenta as minhas ovelhas. Então, outra característica do falso profeta, do falso mestre, do falso apóstolo, é ele dizer que as pessoas é dele. Olha o que Pedro falou aí. Vamos lá. Abra aí, Simone, por favor. 1 Pedro, para nós encerrar. Infiltrados na igreja. Nós estamos estudando sobre isso, o joio que o diabo infiltrou dentro da igreja. Cadê? 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo número 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Olha aí, filma direitinho aí, viu? 5. 1 Pedro 5, E o verso? versículo 1. Olha só, irmão. 1 Pedro 5, versículo 1 ao 4. Vamos lá. 1 Pedro 5, 1 ao 4. Pode ler? Pode ler. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha, Tenha vamos lá. cuidado dele. Rapidinho. Pedro falando aí. Pedro diz o quê? Aos presbíteros que estão o quê? Entre vós. Entre vós. Admoesto eu, que sou também o quê? Presbítero com Eles. eles. Primeiro que Pedro não tinha esse negócio. Eu sou o pastor presidente de vocês. Não. Pedro disse, eu sou presbítero igual a vocês. E ele era apóstolo, hein? Vamos lá. Mas o que aí? Apacentai o rebanho de Deus. Olha o que Pedro disse no versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus. Aqui, Débora. Senta ali. O rebanho o quê? De Deus. O rebanho. De Deus. Então o rebanho é meu ou o rebanho de Deus? De Deus. É de quem? De Deus. O meu é o quê? Diga CNPJ. CNPJ. O meu é o quê? CNPJ. CNPJ. E de Deus é o quê? Rebanho. O rebanho. Ele diz o quê? Apacentai o rebanho de... Deus. Apacentai o rebanho de Deus. Sim. Mas o quê? Que está entre vós. Olha. Tendo cuidado dele. Diz primeiro, vamos lá. Primeiro. Ele manda apacentar o rebanho. De Deus. Segundo, ter cuidado dele. Não por força. Peraí, cuidar dele. O que mais? Não por força. Não por força. Olha, não Por vamos lá. força. Não por força, Mas voluntariamente. mas voluntariamente. O que mais? Nem por torpe ganância. Olha, ganância, irmão. Nem por torpe Ganância. ganância. Vamos lá, lê aí. Mas de ânimo pronto. Olha, sem ganância, mas de ânimo Pronto. pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha, nem Como tendo domínio. ter domínio. Tendo domínio sobre a herança de Deus. Domínio. Aí tem gente que quer ter domínio sobre a herança de Deus. Não quer nem sobre que o rebanho visite de Deus. Não, eu vou visitar a igreja de fulano, não vai não. Porque você faz parte da minha igreja. Se eu disciplino, se eu coloco em disciplina, não vai não. Então, quer dizer o quê? Essas pessoas, eles estão o quê? Eles estão querendo ter domínio sobre a herança de Deus. É os infiltrados dentro da igreja. Então, eles estão querendo ter domínio sobre a herança de Deus. Lembra aí, viu? 1 Pedro quanto? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5,
Verso 1 por diante. Versículo 1 ao 4. Olha aí. Pedro diz o quê? Apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de quem? De Deus. Deus. Quem mais? Aí, nem como tendo domínio sobre Que está a herança entre de vós, Deus. tendo cuidado dele. Dele. Cuidar do rebanho. Não por Ganância. força, mas voluntariamente. Mas de ânimo, e nem por torpe ganância, mas de ânimo Pronto. pronto. Aí o versículo de número 3 diz o quê? 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. mas servindo de exemplo ao Rebanho. rebanho. Aí o 4. O 4. E quando aparecer o sumo pastor. Quando apareceu o sumo Pastor. pastor, é o pastor presidente é Jesus. Aleluia. E quando apareceu o sumo, Pastor. Pastor dos pastores. quem é o sumo pastor? Jesus. Quem é o pastor dos pastores? Jesus. Quando apareceu o sumo, olha, sumo pastor. Sumo pastor. É o pastor dos... Pastor. É o presidente da igreja que é Jesus Cristo. Quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de Glória. glória. Então, Pedro está deixando bem claro aqui que ele manda as pessoas apacentar o rebanho de Deus. Deus. Cuidar dele, não por força, mas voluntariamente, sem ganância, nem ter domínio sobre ele. Ele que, se você for visitar outra igreja, ele dá o quê? Disciplina. Tem igreja que até os irmãos ficam atrapalhando uns aos outros. Tem irmãos que eu conheço, que se tem no bairro 2, 3 igrejas, e ele não for daquela dominação, e ela for visitar outra igreja, outras irmãs ficam responsáveis a levar para o dirigente. E a irmã entra até em disciplina, viu? Aí, porque visitou outra igreja. Vê. Aí quem morreu pelos irmãos foi Cristo ou foi você? E quer dominar aquela pessoa para não ir para um culto. Aí, tá vendo? Porque somos de Cristo, Isso. né? Aí É o que ninguém Pedro- entende porque você não quer que outra pessoa visite. É o que Pedro falou aí. Pedro disse o quê? Apacentar o rebanho de Deus. Deus. Né? Então, esse negócio de dizer eu tenho ovelha, eu tenho ovelha, eu tenho ovelha. Quem disse que você tem ovelha, meu irmão? Quem disse que você tem ovelha? Apóstolo, ou bispo, ou pastor, ou arcebispo, ou reverendo, ou pastora. Você não tem ovelha. A ovelha é de Jesus. Jesus disse em João capítulo 21, Pedro, apacenta as minhas. E quem disse que a ovelha é sua? A seu é o quê? Vamos repetir de novo, para os falsos profetas ouvir. Seu e meu é o quê? CNPJ. CNP. J. O seu é isso, meu amigo. O seu é isso, minha amiga, pastora, apóstola, bispa. O seu é o CNP. J. PJ, mas as ovelhas de quem? De Cristo. As ovelhas de quem? Cristo. O seu é o CNPJ, mas as ovelhas de Jesus. O seu é as paredes se você levantou com o seu dinheiro. Sem ser com a igreja de dízimo e oferta, é da igreja. Mas se você levantou o templo com o seu dinheiro, o templo é de quem? Seu. O templo é seu, mas as ovelhas é de Jesus. Então que negócio é dizer a minha igreja? Eu tenho igreja. Eu tenho ovelha. Quem disse que você tem ovelha? Quem disse que você e eu temos ovelha? O seu é CNPJ. Mas a ovelha é de quem? Cristo. Do sumo pastor, Jesus. Jesus. E aí agora? Então é os infiltrados dentro da Igreja. a igreja. O joio que foi semeado no meio do trigo. Os infiltrados dentro da igreja. O joio no meio do... Trigo. É por isso que os escândalos estão acontecendo aí. É pastores adulterando, cantores roubando, drogados em cima do púlpito. Mas é porque quem é o culpado? Falsos mestres. 1 Timóteo, que nós lemos, capítulo 4, diz o quê? Nos últimos tempos as pessoas terão o quê? Comichões nos ouvidos. Comichão é aquele bicho que vai comendo, mas eles só vão querer que coce. Eles não vão querer que coloque remédio. Querem comichão nos ouvidos. E amontoarão. Eles amontoarão para si o quê? Vários. Mexe segundo as suas próprias concupiscências. Então eles não vão querer
pessoas que pregam sã doutrina, doutrina saudável. Eles vão querer os pastores, pregadores, apóstolos que pregam heresia, que passa o paletó e você caia, que derrube você com o paletó. Vem cá, Sarinha. Derrube você com o paletó. Vem cá, Aninha. Com o paletó, né? Pega aqui, ó. Irmão, que poder tem, irmão? Seu paletó fedorento, fedendo a suor, você vai derrubar quem, irmãos? Aí você tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aí fica aí na fila. Eu vou derrubar você. Aí começa. Ah, cai, vocês caem. Eu acho que caiu com o fedor do suor do paletó, só se for, né? Porque unção, irmão, isso é heresia. Deus não vai estar derrubando ninguém com paletó, não. Isso é mentira. É por isso que tem falsos mestres ensinando falsas profecias, falsos ensinos, coisas heréticas, absurdo, igrejas por aí, pelo Brasil, irmão, herética, o povo perecendo por falta de conhecimento. Primeira característica também de um falso profeta, um falso mestre, falso líder, falso pastor é o que? Ele não ensina a verdade. Ele não expõe a Bíblia. Então, se você é pregador e você não prega o verdadeiro evangelho, você vai dar conta a Deus um dia. Você vai dar conta a Deus um dia. Você que sofreu o povo pular, você que sofreu o povo gritar, você que sofreu o povo cair, você que não pregou, você que não ensinou, você que não expôs a Bíblia, você vai dar conta a Deus um dia. Você que não expôs a Bíblia. Amém? Simone vai falar alguma coisa, Simone? Vai não? Vai falar alguma coisa? Então, irmão, é os infiltrados. Esse foi o nosso estudo aí de hoje aí. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 24, né? Que o diabo infiltrou ali, né, os falsos crentes no meio da igreja, né, o trigo, o joio no meio do trigo ali. Então ele infiltrou ali. Amém, irmãos? Amém, Simone? Amém. Entendeu, Simone? Amém. Quer falar alguma coisa? Só deixar aqui em 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 11, que diz assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém Olha aí. administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, irmão. Tem que ser segundo a palavra, né? Tem pessoas que estão falando segundo a sua vontade, segundo a vontade do que a igreja quer ouvir, quer puxar os ouvidos. Se for para falar, fale segundo a palavra, porque quando você fala da palavra, Deus se responsabiliza. Agora, quando você deixa a palavra de lado e começa a entreter a igreja, começa a contar heresia na igreja, você vai ser responsabilizado no dia do juízo de Deus, porque a Bíblia diz que o julgamento começará pela casa do Senhor. A Bíblia diz aqui, ó, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, diz assim, ó: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus, né? Deus vai julgar a sua casa. Deus vai julgar como é que a gente cuidou das coisas dele. Se foi Deus que levantou, se é Deus que está mandando você profetizar, que está usando o nome dele, né, para dizer coisas que ele não mandou dizer. Porque veja só, a nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa. A gente não quer a nossa casa bagunçada. A gente não quer a nossa casa de todo jeito. Imagina Deus, que a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus de ordem, ele é um Deus organizado. Você já imaginou Deus olhando para a igreja e vendo como é que está hoje a igreja? Vendo tanto dos escândalos, que a Bíblia diz que Deus vai cobrar daquele, né, que escandaliza. Né? Por causa de muitos escândalos, muitos se desviando, e muitos não querem nem ouvir a palavra. Muitos não querem nem ser evangelizados. Né? Porque chega na igreja às vezes para ouvir uma palavra e ouve balela. Às vezes ouve conto de fada. Né? Pessoas que têm coragem de dizer que vai pregar, não abre nem a Bíblia, irmãos. Tem que abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus. É verdade mesmo, é verdade. Então é isso aí, gente. Então o nosso estudo, né, a nossa mensagem de hoje foi essa aí, né? Porque não existe, a gente não só prega se for dentro de igreja, a gente prega no meio da rua, a gente usa o Facebook, a gente usa a internet também para falar da Bíblia, né? Então, a gente não estamos atingindo igreja, né, irmão? Nenhum. A gente estamos aqui expondo a verdade do Evangelho. Porque existem os infiltrados dentro da Igreja. Existem hinos que o diabo infiltrou dentro da igreja para enganar. Hinos que só falam do eu. Você.
não fala nada para Deus, hinos que não louvam a Deus, hinos que fazem as pessoas levantarem o seu ego, hinos que colocam o homem no centro, hinos antropocêntricos que colocam o homem no centro e colocam Deus lá embaixo. Então, esses hinos estão sendo infiltrados pelo diabo no meio da igreja. E os pastores, né? Estou falando no geral, né? Apóstolos, profetas, líderes, então estão deixando o diabo infiltrar hinos no meio da igreja. Infiltrar hinos heréticos no meio da igreja, né? Deixa o menino rodar, né? Então, é muitos hinos, irmão. Jesus quer te matar e te ressuscitar. Jesus quer te matar e te ressuscitar. Então, tem muitos hinos heréticos no meio da igreja que foi infiltrado por quem? Pelo diabo. Falsas profecias, falsos profetas infiltrados no meio da igreja. Então, é o joio infiltrado no meio do trigo. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, né? As minhas filhas, minha esposa Simone também que está aqui. Amém? E a próximo estudo aí, nossa próxima pregação, né? Deus sabe aí quando vai ser aqui no Facebook de novo. Nós vamos ver aí. Eu não sei se eu vou dar continuidade a esse assunto aí, infiltrados, né? Ou se vou pular para outro, né? Infiltrados dentro da igreja. Agora, o próximo assunto vai ser sobre infiltrados no arraial do inimigo. Infiltrados aonde? No arraial do inimigo. Infiltrados. Agora vai ser ao contrário, viu? Infiltrados. No arraial do inimigo. Aonde? No Arraial do No inimigo. arraial do Inimigo. inimigo. Assim como o diabo infiltra dentro da igreja o joio, Jesus também infiltra no arraial do inimigo o trigo. Amém? Amém. Então nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Se Deus permitir, para a próxima live aí. Infiltrados no arraial do inimigo. Esse agora é o contrário desse. Esse foi o diabo que infiltrou na igreja. Esse aqui é o próprio Deus que infiltra as pessoas que Ele quer, aonde Ele quer, no arraial do inimigo. Amém? Deus abençoe vocês aí.